Oi meu povo, tudo bom? Eu sou o Doug da Doug Cakes e hoje eu tô aqui com um vídeo diferente na quarta-feira, né? Fazendo um vídeo diferente aí. E hoje eu não tô com uma receita, hoje eu vou ensinar vocês a substituir esse tipo de chocolates. Porque muitos de vocês têm me perguntado aí no Instagram, no Facebook, no Messenger e tal. E hoje eu vim tirar essas dúvidas sobre como vocês podem e devem substituir os chocolates em pó, o cacau em pó, o Nescau. Então bora, porque hoje tem bastante assunto. Para a gente poder fazer a substituição de alguns ingredientes, a gente tem que entender o que são eles. O que é mais usado na confeitaria? A gente tem o Nescau, o chocolate em pó e o cacau em pó. Cada um deles tem porcentagem de cacau em pó e de açúcar e outros componentes como ácido, aromatizantes e tal. O cacau em pó, ele não tem açúcar, ou seja, ele é o ingrediente puro aí dos três. O chocolate em pó, geralmente ele tem de 35 a 60% de cacau em pó e o resto também é açúcar. E o Nescau a gente tem de 10% a 25% de cacau em pó e o resto é muito açúcar. Nas nossas receitas a gente tem que ter o cuidado porque dependendo da quantidade de cacau, o nosso bolo, a nossa receita vai ficar mais chocolatudo ou menos chocolatudo, né? Vai ficar com aquele gosto lá no finalzinho assim, de cacau, chocolate bem pouco e tal. E a gente também tem que ter cuidado com a qualidade desses ingredientes. Não adianta nada você substituir o Nescau por um cacau de péssima qualidade. É super importante você manter a qualidade dos seus produtos, beleza? Esses tipos de chocolate, eu sempre faço a substituição dele em bolos ou em tortas, pensando na quantidade de cacau e pensando na quantidade de açúcar presente neles. Por exemplo, no chocolate em pó a gente tem 50% de cacau e 50% de açúcar. Ok, existem outras coisas, mas eu classifico como açúcar. Por exemplo, aí na sua casa você tem uma receita clássica de família da sua avó de um bolo fofo, um bolo normal. Só que você é diferente, você quer fazer esse bolo de chocolate, ou você está cansado desse bolo e quer um bolo de chocolate dessa receita. Só que detalhe, você quer manter a fofura desse bolo e a estrutura desse bolo. Aí você pensa, meu Deus, como é que eu vou colocar chocolate aí para poder fazer com que esse bolo não fique ruim, não fique diferente da receita original? Então a gente pensa o seguinte, se você for usar o cacau em pó, você terá que tirar essa quantidade de cacau, tirar em relação à farinha. Por exemplo, nesse bolo clássico ele leva 3 xícaras de farinha. Aí como você faz? Você tira meia xícara de trigo de farinha e coloca meia xícara de cacau. E aí você teria um bolo de chocolate de cacau aí pra sua receita, para o jeito que você quiser. E aí você teria um bolo de chocolate bem gostoso de cacau em pó, né? Teoricamente certo, ok. Só que aí você não tem cacau em pó, você tem um chocolate em pó. Como você faz? E a gente já sabe que o chocolate em pó tem açúcar. Então, além de você diminuir a farinha de trigo, você vai também diminuir o açúcar desse bolo clássico da vovó. Se a cada 3 xícaras de farinha de trigo eu tenho que ter meia xícara de cacau em pó, então você pensa. O chocolate em pó tem 50% de cacau. Se eu colocar uma xícara de chocolate em pó, eu terei meia xícara de cacau em pó e meia xícara de açúcar. Pronto, morreu, matou a charada. Você terá que colocar uma xícara de chocolate em pó e aí você diminui meia xícara de farinha de trigo e meia xícara de açúcar no seu bolo. Aí o bolo ficaria 2,5 xícaras de farinha de trigo com meia xícara de cacau e, por exemplo, se o bolo fosse 2 xícaras de açúcar, você colocaria 1,5 xícara de açúcar e a outra meia xícara de chocolate em pó, que aí seria 1 xícara de chocolate em pó. Será que deu pra entender? Das minhas receitas eu sempre vario assim. Eu uso 2,5 xícaras de farinha de trigo para meia xícara de cacau em pó. Por isso que eu tô falando. Então se você quiser um bolo aí, você já sabe que mais ou menos 3,5 xícaras de farinha você coloca meia xícara de cacau em pó. Tudo bem? Douglas, mas aqui em casa a gente só tem Nescau, porque o menino compra pra beber, pra tomar de manhã. A gente só tem Nescau, o que é que eu faço? O Nescau, a gente sabe que no máximo a gente vai ter aí 25% de cacau em pó. E tá aí a grande dificuldade, porque o Nescau, por ele ter muito açúcar, ele acaba desestruturando a qualidade do bolo. Sempre que eu faço bolo de Nescau, e a maioria das pessoas que fazem, me dizem que o bolo ele cresce muito no forno, aí de repente ele começa a murchar.
Isso porque o Nescau, ele não dá estrutura pro bolo, entendeu? Ele tem pouquíssimo cacau e eles colocam outros ingredientes como ácidos e tal. E aí acaba que perde a estrutura do bolo. Mas o bolo acaba ficando gostoso, um bolo de Nescau, um bolo que lembra muito, por exemplo, minha infância, entendeu? Acho que você também. Como a gente faz para substituir um bolo com Nescau? Então a gente vai pelo princípio de que a cada 2,5 xícaras de farinha de trigo a gente tem que pensar em meia xícara de cacau. Se Nescau ele tem 25% de cacau em pó, então a gente teria que usar 2 xícaras de Nescau para substituir meia xícara de farinha de trigo. E essa 1,5 xícara eu teria que substituir pelo açúcar, entendeu? Aí eu teria 2 xícaras de Nescau para 2,5 de farinha de trigo e meia xícara de açúcar. Caraca. Pois é, e o Nescau vai dar uma desestruturada no seu bolo, com certeza. Ele não vai ficar igual o bolo de chocolate em pó ou o bolo com cacau em pó, porque esses são ingredientes mais puros e menos processados. Aí você me diz, Douglas, eu posso usar qualquer tipo de cacau no bolo que vai ficar com gosto de chocolate? Definitivamente não. Não é todo o cacau em pó que a gente pode usar para qualquer bolo, para todas as receitas. Primeiro, o cacau natural ele precisa passar por um processo químico para ele tirar o ácido e tal. Então é por isso que a gente geralmente em bolo que leva cacau a gente usa bicarbonato. Se você quiser fazer um bolo com cacau natural, eu te ensino aqui, tá bom? Olha aqui no esse bichinho aqui que você vai ter. E o cacau alcalino, que é um outro tipo de cacau mais escuro, ele não precisa, ele já vem pronto, ele já tem um gosto bem forte de chocolate. A diferença é que o cacau alcalino ele acaba sendo bem mais caro do que o cacau natural, tá bom? Ano passado eu tava descobrindo esses sabores de cacau alcalino e tal, e eu pensava, como muita gente pensa, que cacau natural ou cacau alcalino poderia comprar qualquer um, qualquer marca, qualquer tipo. Aí aqui na minha cidade é muito difícil encontrar cacau e eu não tinha achado, não tinha procurado ainda. E eu fui na internet no Mercado Livre. E eu achei um cacau lá de R$50, 2 quilos. Aí eu louco por um cacau, né? Meu Deus, eu vou fazer muitas receitas gostosas com muito chocolate. Nem vou gastar mais dinheiro com chocolate em pó agora, só usando cacau. Aí eu comprei 2 quilos de cacau em pó. Vou mostrar, eu trabalho com imagens, espera aí. Eu comprei 2 pacotes desse aqui, ó. Era 2 pacotes desse que é equivalente a 2 kg de cacau em pó. E eu morrendo de vontade, que tinha comprado cacau em pó maravilhoso e tal. Aí chegou aqui, eu comprei um leite moça. Disse, vou fazer um brigadeiro, vai ficar muito bom. Primeira coisa que eu notei, que quando eu abri o pacote, veio um cheiro horrível na minha cara. Assim, eu disse, meu Deus, isso aqui deve ser alguma coisa, mas o gosto deve ser bom. Aí eu coloquei meia lata de condensado, botei uma colher de sopa de brigadeiro e aquele brigadeiro lá cheio de bolinha no fogo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Aí eu deixei esfriar e coloquei um pouquinho na boca de brigadeiro, quando eu botei assim. Era um gosto horrível. Muito ruim. Sei lá, sabe, cocô de vaca? Não, um gosto muito ruim. Aí eu disse, que merda foi que eu fiz? Aí eu fui lá no vendedor do Mercado Livre, você me vendeu cacau de horrível qualidade, não sei o que. Aí o vendedor teve a vontade de me explicar que existem vários tipos de cacau e de qualidades diferentes. E eu tinha escolhido um cacau que podia ser até tóxico, podia ser eu. Mas eu disse, olha, eu tenho o direito de devolver, né? Não quero ficar com esse cacau horrível, não. Aí ele disse, não precisa devolver. Você fica aí com o cacau que eu devolvo o seu dinheiro. Ganhei 2 quilos de cacau. Moral da história, os 2 quilos de cacau estão aqui hoje e eu nunca usei. Quer dizer, já tentei fazer algumas coisas, mas não rola não. Então, para você não cometer esse erro, você toma muito cuidado na hora que você for comprar o seu cacau em pó, tá bom? Não faça igual eu, não comprar qualquer cacau não. Cacau bom, gente, eu logo digo, é cacau caro. Realmente, cacau caro. É cacau caro. Mas sim, o cacau bom ele vai ter pelo menos, cada quilo vai ser mais de R$50, por exemplo, um bom cacau natural aí. E o cacau alcalino ele com certeza vai ser mais caro que o cacau natural, tá bom? Ah, mas pra vocês não estarem perguntando qual cacau eu uso, eu vou mostrar pra vocês, só um minuto também, pera aí. As minhas receitas, tanto os bolos de cacau que eu já fiz, eu uso esse cacau aqui, ó, que é o cacau Mãe Terra, fazendo um merchan aqui do cacau Mãe Terra, eles não estão pagando, tá bom? Mas se quiserem mandar alguma coisa eu aceito, tá bom? Esse cacau aqui que eu tô usando de fazer minhas receitas de bolo,
que ele é um cacau maravilhoso, ele tem um gosto muito bom quando o bolo ficar pronto. Precisa usar bicarbonato para ficar muito bom. E aqui, ó, ele tem 7 princípios da Mãe Terra, que eles são totalmente orgânicos, tem uma preocupação de usar produtos de agricultores locais, tem todo um processo humanizado, sabe, do cacau em pó, e é por isso que eu tanto amo esse cacau. E, inclusive, é um dos poucos que eu acho aqui na minha cidade, no meu país, Canindé, tá bom? Então, ó. Então, se esse vídeo chegar a 100 likes, 100 curtidas, 100 joinhas aí, eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre cacau natural e cacau alcalino e quando usar. Então, já curte esse vídeo aí, já compartilha com todos os seus amigos, manda pra aquela amiga que não sabe fazer um bolo de chocolate ou tá com dúvida de como substituir. Esse é um ótimo vídeo pra ela, viu? Douglas, mas eu tenho uma receita de creme de confeiteiro, por exemplo, eu quero usar chocolate em pó substituir por Nescau, como eu faço. Então, vocês têm que ter cuidado nessa questão dos cremes de confeiteiro, porque o chocolate, por ele ser um pó, ele não chega a ser um espessante, mas ele também dá textura ao seu creme. Então você sempre tem que pensar que o chocolate em pó, ele vai fornecer textura para o seu creme. Então sim, num creme de confeiteiro ele vai dar mais textura, mas não é equivalente à textura do amido de milho. Vamos imaginar aqui, eu tenho um creme de confeiteiro que vai 1 xícara de amido de milho. Esse amido é o único responsável por fazer a textura do meu creme. Só que eu quero fazer esse creme de confeiteiro com cacau em pó, né? Eu quero usar em média meia xícara de cacau em pó para esse creme de confeiteiro, que é muito, vai dar para muita gente, tá bom? Então aí, se o cacau em pó, ele é cacau em pó puro, então a gente sabe que se fosse num bolo, a gente substituiria ele totalmente pela farinha de trigo. Mas aqui a gente tá falando de um creme de confeiteiro. Então ele, teoricamente, na minha teoria química física que eu criei na minha cabeça, ele tem um poder de 50% do poder da farinha de trigo ou de qualquer outro espessante. Por exemplo, nesse creme a gente teria que usar 1 xícara de maisena. E aí eu tenho meia xícara de cacau em pó, puro, cacau 100% puro. Se a gente fosse num bolo, a gente substituiria ele pela metade da maisena. Só que como aqui eu quero engrossar o creme, então eu imagino ele com a metade do seu poder de texturamento, de processamento. Então eu diminuo apenas 25% da minha maisena, ficaria 3/4 de xícara e usaria meia xícara de cacau em pó tranquilamente. Ou seja, se você for usar para creme de confeiteiro alguma coisa que precise engrossar, que precise ter uma textura específica, você sempre pensa em cacau em pó com metade do poder de engrossar do que farinha de trigo ou maisena. Enfim, parece difícil no começo, mas se você não entendeu, você repete esse vídeo, assiste de novo, até você entender. Espero que vocês entendam bem direitinho isso aqui, tá bom? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, você se inscreve no canal, você curte nesse vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com todos os seus amigos, tá bom? Muito obrigado. Se você tiver gostado do vídeo como esse, já sabe, curte aqui embaixo, comenta. Se você quiser o vídeo da diferença de chocolate natural para o chocolate alcalino, cacau alcalino, você curte esse vídeo. Quando chegar a 100 likes eu faço o vídeo explicando, tá bom? Um beijo, tchau!